Então, que a gente monte um projeto... Ai, começou a gravar agora. Ô, Maurício, eu volto? Pode ser. Tá bom. Então, prática e pesquisa, a ideia é que a gente monte aquele projeto, o mesmo projeto do primeiro semestre, que a gente desenvolve um projeto e apresenta ele, né, com banner e apresenta para convidados externos também. Então, a ideia da matéria é que a gente tenha sucesso nesse projeto que a gente vai montar, mas pensando na experiência que a gente teve no primeiro semestre, a ideia é colocar algumas coisas a mais nesse semestre que ainda não tinha no primeiro, até junho, né? Então, o que a gente vai entender por essa matéria? Para ter sucesso no projeto, primeiro você precisa de competências técnicas. Aí, o que são essas? É programação, é saber usar Python, saber as bibliotecas, álgebra linear que vocês vão ter esse semestre, entender como é que funciona a estrutura de campos vetoriais, como é que funciona matrizes, que são coisas que vocês já estudaram. A parte de estrutura de dados, que vocês também já tiveram, probabilidade, entre outras, né? São coisas que vocês têm em outras matérias dentro do NES. E são coisas super importantes para desenvolver projetos, principalmente na temática de prática e pesquisa. Mas a gente notou no primeiro semestre que tinha uma outra parte, que são as competências comportamentais, que a gente não estava trabalhando tanto. Então, quais são elas? Saber se organizar para um projeto, saber comunicar, trabalhar em equipe, priorizar o que fazer primeiro dentro do seu projeto. E aí, esse semestre, a ideia é que a gente consiga aliar as competências técnicas e as competências comportamentais dentro da parte de prática e pesquisa. Então, pensando nesse cenário que a gente mapeou no primeiro semestre, a ideia o objetivo da matéria é desenvolver essas competências comportamentais, porque elas são extremamente relevantes para dentro do projeto de pesquisa, né, da prática e pesquisa, mas para a sua vida profissional e pessoal como um todo. Então, a gente vai ter aulas que vão visar principalmente a parte de competências comportamentais, e aí, mais para o fim do semestre, a gente monta de novo a mesma ideia do primeiro, que é fazer um projeto completo, receber um problema e saber trabalhar ele e montar uma resposta no final, um resultado, né? Então tá, quais são exemplos dessas competências comportamentais que a gente vai querer trabalhar? Comunicação. O que seria a comunicação? Né? A capacidade de se comunicar verbalmente de forma clara, transmitir ideias através de palavras para indivíduos, ou seja, numa conversa ou numa palestra, explicando seu trabalho, por exemplo. Explicar conceitos difíceis para grupos e levar ideias para várias pessoas de maneira clara. Aqui a ideia é não só você trabalhar a sua comunicação quando você está conversando com alguém, mas você também saber dar uma fala para mais pessoas quando você está apresentando seu banner, por exemplo, de projeto de pesquisa. Isso aqui vai ser útil não só na parte acadêmica, de você conseguir explicar seu trabalho no fim de semestre, mas também quando você for falar sobre você mesmo, quando você for buscar uma vaga numa empresa, talvez, ou apresentar fazer sua defesa de TCC, de mestrado, enfim. Um outro exemplo é facilitação, que é a capacidade de entender situações sociais, elaborar e solucionar conflitos de maneira harmoniosa, solucionar conflitos, que está repetido, e garantir o trabalho em equipe de um time. Isso aqui é principalmente pensando que quando você está trabalhando em equipe, tem muitas pessoas, e cada pessoa muitas vezes tem uma ideia de como fazer as coisas ou do que é melhor para o trabalho. E aí a facilitação, ela tem relação com como você consegue coordenar essas ideias dentro de um time. Isso também é uma coisa que dá para ser treinada. Existem técnicas, existem maneiras de olhar para esse problema que você consegue desenvolver a sua facilitação. E um outro exemplo também, planejamento e organização. Então, como você consegue manter as coisas em ordem, controlar as atividades e colocar estrutura, ou formular e implementar processos de uma forma assertiva, né? A ideia aqui é como você consegue, dentro de um trabalho, saber o que ali é mais importante, o que você tem que fazer primeiro, ou quando fazer cada coisa, e garantir que o trabalho seja feito dentro do tempo que você se programou. Esses são alguns exemplos, tá? Não vai ser exatamente assim que a gente vai trabalhar e não vai ser nessa ordem. Então, eu vou explicar um pouquinho como que a gente vai se organizar dentro da prática e pesquisa. O que a gente pensou foi o seguinte: para a gente trabalhar essas coisas, primeiro a gente tem que saber o que é mais importante. Então, primeiro a gente trabalha comunicação ou primeiro organização? Ou o que a gente não trabalha, porque vocês já mandam muito bem. Então, a gente vai fazer, num primeiro momento, essa parte de mapeamento. Aí a gente vai mapear quais são as coisas
mais importantes para a turma e mais urgentes também. Então, o que a gente precisa fazer primeiro e o que não é tão importante porque vocês já mandam bem. Então, a gente vai fazer um teste individual em vocês, um mapeamento, e aí, a partir desse mapeamento, a gente vai definir os temas. Já vou explicar um pouquinho mais sobre o mapeamento, tá? E a gente vai ter algumas aulas. Aqui tá falando 6, mas talvez sejam 7, a gente ainda tá definindo um pouquinho. Cada uma com um tema específico. E no fim, a gente tem um projeto de prática e pesquisa no formato que vocês já conhecem. Então, a ideia aqui é que as aulas, elas auxiliem vocês quando forem montar o projeto de prática e pesquisa, tá? E aí, talvez algumas aulas tenham algumas entregas pontuais, e o projeto de prática e pesquisa vai ter um projeto final no mesmo modelo do semestre passado. Tem alguma dúvida até aqui? Tá bem. Aqui eu coloquei o link, mas eu vou explicar primeiro como que funciona. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse link aqui, ele vai mostrar o mapeamento, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a página que ele abre. Esse link vai abrir essa guia aqui. E aí vocês colocam suas informações, né? Nome, e-mail, CPF. Esse aqui é opcional, vocês não precisam colocar o CPF, tá? Então, coloca só o nome, o e-mail, o sobrenome. E aí você vai se cadastrar. Depois que vocês se cadastrarem, essa ferramenta aqui é gratuita, vocês podem usar tranquilo. Vocês vão receber um link no e-mail de vocês. E aí, deixa eu abrir aqui o link. Vou preencher aqui para vocês verem como funciona. Aí eu vou receber um link no meu e-mail. Assim que eu receber, eu mostro para vocês como funciona, mas por enquanto vamos voltar aqui. E aí vocês vão fazer os testes que vão aparecer nesse link. E aí a gente vai receber o resultado desses testes. O resultado ele vai ser num formato parecido com isso aqui, ó. Tem vários atributos, então, ó, capacidade analítica, pensamento conceitual, e no teste ele explica o que é cada uma dessas coisas. Então ele fala o que é um pensamento criativo, por exemplo, o que ele entende, né, pelo teste, ou o que ele entende por comunicação. E aí cada um de vocês vai receber um mapeamento desse tipo, individual, que só você vai ter acesso. Então você recebe no seu próprio e-mail, ninguém mais da turma tem acesso e a gente também não vai ter, a gente vai ter mais acesso ao resultado global. Então aí você vai poder ver, isso aqui é um gráfico de radar, né? Não sei se todo mundo conhece, mas quanto mais para fora, quanto mais alto cada uma das barrinhas está, mais alta é a sua pontuação naquele teste. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, que é um exemplo, ela é muito boa em sociabilidade, mas aqui em reflexão a pontuação dela está um pouquinho menor. E aí você vai poder analisar o seu próprio desempenho em todos esses atributos. Qual que é a ideia aqui? Não significa, se você tirou uma nota baixa, que é para sempre, ou que é muito ruim, ou que sua nota vai depender disso, nada disso. A ideia é que são pontos que você precisa melhorar mais em relação aos seus outros pontos. Então, essa pessoa aqui, talvez não valha a pena eu comparar a parte de reflexão dela com a minha, por exemplo. Porque diz mais respeito ao jeito que ela é no geral, em relação às outras características dela, do que necessariamente as minhas, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai analisar. Então, você tem acesso aos seus resultados, e a ideia de você ter acesso a isso é que você consegue priorizar seu desenvolvimento. Então, se esse aqui fosse o meu gráfico de radar, eu saberia que eu precisaria trabalhar mais estabilidade emocional do que comunicação, por exemplo. Porque aparentemente eu estou melhor em comunicação do que estabilidade emocional. Faz sentido? Beleza. E aí, qual é a ideia? A gente vai pegar o resultado global da turma.
Então, voltando aqui no que tinha passado, a gente vai pegar esse resultado global da turma e vai definir os temas das aulas. E aí, cada aula, a gente vai fazer um ranking, né? Qual é o tema que o pessoal, em geral, precisa trabalhar mais? Ah, é comunicação. Então, a aula 1 já está definida, vou explicar por quê, mas a aula 2 vai ser sobre comunicação daí. A gente pega o segundo tema e coloca na aula 3. E quem vai trazer essas aulas para vocês vão ser quinzenalmente, né, as aulas, e vão ser participantes convidados. A gente vai chamar uma pessoa que entende muito do tema de comunicação, por exemplo, e que sabe explicar sobre isso e que vai ajudar vocês a se desenvolverem nisso, e vai trazer ela para dar uma aula. E aí ela vai trazer quais são boas práticas, como que você pode treinar isso, quem que vai ser, quem que pode ser uma pessoa para você se inspirar, ou algum canal que você pode estudar mais. E aí a pessoa traz um conteúdo e traz uma recomendação também para vocês irem se desenvolvendo. E aí a gente faz essas aulas quinzenalmente, com temas diferentes, então cada aula tem um tema, baseado naquele mapeamento geral, tá? E aí o que eu tinha falado, qual que é a primeira aula? A primeira aula vai ser no dia 28/8, a gente ainda está confirmando essa aula, tá? Então talvez não seja exatamente nesse dia. Mas a ideia vai ser como que você pode ler o seu resultado nos testes. Então cada um vai receber o seu gráfico de radar. E aí essa aula a gente vai chamar uma pessoa que entende muito da ferramenta que a gente está mandando para vocês, para ela explicar o que é cada uma dessas coisas e já dar um gostinho de como a gente pode desenvolver cada uma delas. Então dá uma dica já em como você mesmo pode se organizar, além das aulas, para conseguir desenvolver essas coisas, tá? Então, essa daqui vai ser a primeira. Essa data aqui a gente vai mandar certinho lá no Crasm, tá? Por enquanto não tá batido em pedra ainda. Ah, aqui, ó, já recebi meu... Deixa eu tirar aqui. Ó, no e-mail vocês vão receber assim, ó. Questionário de mapeamento, aí tem o seu nome e você recebe um link. Aí o link vem para cá, tem o seu nominho, aí ele explica mais ou menos como funciona, você faz na ordem que você quiser, precisa ter internet, e ele fala quanto que demora cada um dos testes. E esses testes são um pouquinho demorados, vocês têm que separar um tempinho para fazer mesmo. Por isso que vai ter 2 semanas ainda até vocês conseguirem entregar, e aí até a gente começar de fato as aulas, tá? E aí esse link aqui é só seu. Então, é um link individual que você vai receber no e-mail, e esse teste aqui vai estar vinculado ao seu nome. Por isso vocês têm que fazer o cadastro lá. E vocês fazem todos esses testes, a gente consegue acompanhar quem respondeu e quem não. E depois que todo mundo tiver feito, aí cada um vai receber o seu gráfico de radar e a gente consegue ver os resultados globais para montar as aulas, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Faz sentido? Ok. Então, por enquanto é isso. Acho que vale só a gente combinar uma data para terminar de preencher os testes. Vocês podem ver que alguns são mais rapidinhos e tem esse de raciocínio que é bem longo, que ele vai entender, a ideia dele é entender como que você raciocina, assim, o que você prioriza na hora de pensar. Então ele é um pouquinho mais longo. Mas aí vocês fazem, pode fazer na ordem que quiser, e a gente combina de talvez responder até a quarta-feira, dia 23, que daí dá um tempinho para a gente analisar o resultado geral e priorizar e trazer uma grade mais certinha para vocês no dia 28. Tá bom? Tá bom. Então, dia 23, daí, a gente vai lembrando também ao longo do tempo, mas aí dia 23, vocês respondendo até lá, a gente consegue priorizar os temas, tá? E no dia 28, que vai ser o primeiro dia, a gente já tem o tema definido, que é como interpretar o seu próprio resultado. Vai vir uma pessoa e vai explicar com os seus resultados como você pode interpretar o seu próprio. Tá bom?
Aí eu vou deixar lá no link da sala, no mural da sala, eu vou deixar o link para vocês acessarem e fazerem o cadastro. Hoje eu acho que não, né, Lani? Não sei se é Lani ou Anitta. Oi, tô ouvindo, Ina. Meu áudio está falhando aqui. Pode repetir, por favor? Hoje vai ter mais aula? Hoje não. Crerley já adiantou a aula dele no sábado passado. Tá bom. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Então acho que acabou. Era só passar mesmo como que vai ser. Eu vou colocar depois o link lá no mural da sala, tá? Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Ina. Até mais.